just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you're with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you're with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Giving into you. I'm giving up. I'm giving up. Giving into you. I'm giving up. I'm giving up. Giving into you. I'm giving up. I'm giving up. Giving into you. Olá, eu sou a Letícia da Silva Reis. Bem-vindos à Semana Acadêmica da UF. Bom, eu sou bolsista PIBIC do CNPq e hoje eu vou falar sobre o Tecnofem. Hoje eu vou falar do Tecnofem, lugar de fala, igualdade de gênero através da visibilidade do trabalho feminino no meio digital. Um trabalho que foi feito por mim, com a professora Elaine, de orientadora, e a professora Aline Torre também. Bom, para dar uma introduzida no trabalho, eu vou falar sobre a importância da divulgação pelas redes sociais. A gente sabe que hoje em dia é muito mais comum o uso das redes sociais para se ter informações do que ter as informações pela TV, por exemplo. A gente passa muito mais tempo no celular e no computador do que assistindo jornais e esses programas. Inclusive, os brasileiros, eles passam, em média, 9 horas por dia nas mídias sociais. Além de que, as mídias sociais é uma forte disseminadora de informações e é um espaço fundamental para a divulgação científica, porque tem muita gente ali divulgando e aprendendo coisas novas o tempo inteiro. Bom, eu vou falar de uma dos nossos meios de divulgação científica, que é o Ciência Pra Gente. E o que é o Ciência Pra Gente? Ele é um projeto que ele é conduzido por professores e alunos do IFRJ e da UENF, e agora também com a UF. E o principal objetivo do Ciência Pra Gente é divulgar a ciência. E o outro meio de divulgação que a gente tem é o Tecnofem, lugar de fala. E o que é o Tecnofem? É um projeto conduzido pela UF, que agora está recebendo alunos do IF, e é um lugar de fala feminino, que tem como objetivo divulgar conteúdos que influenciem meninas a continuarem nessas áreas da ciência, da educação, da tecnologia, por exemplo. E quais são os objetivos do projeto? Bom, como eu disse, é inserir as mulheres nessas áreas, que é conhecido como STEAM, que é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ele é um projeto voltado para as meninas do ensino médio e da graduação também, porque ele quer informar, promover e incentivar as meninas a permanecerem nas áreas exatas e no mercado de trabalho em geral, para elas continuarem estudando e procurando seu lugar, procurando um trabalho em todas as áreas. E essa é uma parceria entre o Ciência Pra Gente e o Tecnofem. Bom, e qual é a metodologia usada no nosso trabalho? Primeiro, a gente pesquisa temas que prendam a atenção das pessoas e tragam uma interação boa entre público e conteúdo. Depois disso, o conteúdo é preparado para publicar e essa preparação é feita para o Instagram, no Canva, que é um aplicativo de fazer
Eita, é um aplicativo de produzir conteúdos. E depois, por último, a gente avalia métricas, ou seja, a gente pega os resultados das publicações para saber o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente precisa melhorar e como a gente precisa melhorar o conteúdo. Bom, agora a gente vai falar sobre as métricas, mas antes de falar sobre elas especificamente, a gente precisa entender alguns conceitos do Instagram. O primeiro deles é o alcance, que é bem ao pé da letra mesmo, que é o alcance que as publicações tiveram, a quantidade de pessoas que chegou às nossas publicações, seja pelo feed, pelas pessoas entrarem no nosso perfil, por compartilhamento. E as impressões, elas estão dentro do alcance, porque é a quantidade de vezes que aquela publicação apareceu para a pessoa, quantas vezes aquela pessoa entrou na publicação para interagir ou para compartilhar também. Depois a gente tem as interações, que são todas as interações possíveis, os comentários, os likes, os salvamentos e as compartilhações. E o engajamento, que está ligado com as interações, que é para a gente saber como que a gente está se saindo quando tem likes e curtidas e comentários. Bom, aqui a gente tem algumas publicações que foram analisadas do Ciência Pra Gente, que é até importante a gente olhar a quantidade de seguidores, porque o Ciência tem 2.073 seguidores atualmente, e aqui tem 3 publicações voltadas para o público feminino, até porque a maior parte do público do Ciência Pra Gente é de mulheres. Então tem esses 3 posts que foram analisados. E aqui também tem 3 posts que foram analisados do Tecnofem, que foram produzidos por mim, e eles são do quadro Inspire-se, que também tem esse objetivo de inspirar as mulheres a continuarem fazendo o que elas fazem e continuar nessa área da ciência. E o Tecnofem, por ser uma rede mais nova, ela tem um pouco menos de seguidores, ela tem 303. E bom, para a gente analisar o nosso trabalho, a gente viu a taxa de engajamento por meio do número de seguidores. E a gente usou essa fórmula que soma as curtidas, os comentários, os envios e os salvos da publicação, divide pelo número de seguidores da página e multiplica por 100. E aqui a gente tem os resultados da taxa de engajamento, do alcance e das impressões. Esse primeiro é do Ciência Pra Gente. Foram analisadas 5 publicações e todas elas apresentam uma taxa de engajamento satisfatória, porque elas estão acima do percentual esperado para o número de seguidores da página. O alcance é bem alto também, e quanto mais alcance a gente tem, mais impressões são geradas na publicação. A última publicação, inclusive, teve bastante alcance, bastante impressão e uma taxa de engajamento muito boa. E aqui a gente tem o Tecnofem, que para a quantidade de seguidores, que não é muito grande, é muito bom também, porque toda a taxa de engajamento está acima do esperado, o alcance é bom para uma página um pouco menor e as impressões estão muito boas também. E esses foram os 5 posts analisados. E bom, de acordo com a metodologia que a gente usou, o engajamento por seguidores, esse resultado foi satisfatório, porque a taxa de engajamento a partir de 1% já pode ser considerada como boa, e todas as taxas que a gente mostrou estão acima de 1%. Mas essa taxa é de acordo com o número de seguidores, e o número de seguidores é diferente entre o Ciência Pra Gente e o Tecnofem. Então, a quantidade de seguidores entre as redes é muito diferente, apesar das informações sobre as mulheres na Steam estar sendo disseminada. E, bom, para as perspectivas futuras, a gente quer aumentar o número de seguidores e aumentar a quantidade de compartilhações que a gente tem sobre as mulheres. Então, a parceria entre a UF e o IFJ é fundamental, porque vai atrair novos seguidores para as 2 páginas de públicos diferentes e vai ter uma porta de entrada para o trabalho, com exceção de mais mulheres nas áreas da STEAM, porque como a maior parte do público do Ciência Pra Gente
é de mulher e é um público muito maior do que o Tecnofem, se as pessoas da ciência política começarem a conhecer o nosso trabalho, elas vão começar a se interessar e entender mais sobre o lugar de fala feminino e também levar as seguidoras do Tecnofem para o Ciência pra Gente, porque a divulgação científica é muito importante e a gente aprende muita coisa lá por meio da divulgação. E bom, é isso. Esses são os agradecimentos dessa apresentação. Muito obrigada principalmente ao Instituto Federal, à Universidade Federal Fluminense e ao CNPq. E aqui são as referências do trabalho. E é isso, muito obrigada. Olá, estamos aqui na Semana Acadêmica de 2022 com a professora Aline Intorni. E nessa Semana Acadêmica, nesse evento especificamente, a gente vai estar tratando sobre as meninas e as mulheres, né, na ciência e o quanto a contribuição do trabalho feminino é importante para a nossa sociedade. Nessa parceria, a professora Aline Intorni é do IFRJ, é da UENF também. Nós temos uma bolsista em comum, vocês acabaram de ver o vídeo, né, que é a Letícia. E hoje ela vai falar aqui um pouco do projeto, que até a Letícia também já sinalizou, que é o Ciência pra Gente. Né? Olá, Aline, a palavra está contigo. Oi, boa noite, Elaine, tudo bem? Mandar um oi para o pessoal que está nos assistindo aí de casa também, agradecer a presença de todos, agradecer o convite para participar mais uma vez aí da Semana Acadêmica da UF, né? Sempre um prazer, agradecer a você, Elaine. É muito bom poder trabalhar junto, né? Dividir esse espaço, tá trocando ideias sempre, tá construindo, né? Um trabalho juntas aí. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o Ciência para a Gente, e não só isso, né, o Ciência para Todas. Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora, para a gente poder visualizar melhor o que eu tenho para conversar aí com vocês. Tá tudo ok, Elaine? Você está conseguindo ver bem a minha Tô tela? conseguindo ver, perfeito. Tá ótimo, então. Bom, pessoal, então a gente vai conversar sobre o Ciência para a Gente e o Ciência para Todas, né? Como a professora Elaine já colocou, né? Mostrando aí que o lugar das meninas, né, e das mulheres na ciência. A gente está, né, no mês nacional da ciência e tecnologia, então é um momento oportuno para conversar sobre esse assunto, né? E eu vou iniciar a fala aí explicando um pouquinho mais, né, do que a Letícia já apresentou para vocês, que é o Ciência para a Gente, né? Esse projeto que vem sendo desenvolvido de maneira interinstitucional, né, entre o IFRJ e a UENF. Isso acontece já desde, né, de 2018, pessoal. Nós trabalhamos principalmente com o interior do estado, né, aqui em Volta Redonda, no sul fluminense, em Campos dos Goytacazes, lá no norte fluminense, né, então a gente está indo de uma ponta a outra, né, na divisa com São Paulo e na divisa com o Espírito Santo. E através desse projeto, que é um projeto de extensão, mas eu já adianto a vocês que não só de extensão, ele hoje é um projeto integrado, né, de ensino, pesquisa e extensão. A gente trabalha com ele em sala de aula, a gente trabalha com ele na parte da pesquisa também. Letícia já apresentou um pouquinho desses dados aí para vocês, né? A gente trabalha levantando as métricas, né, aprendendo aí sobre como engajar o público, e vem fazendo todo um trabalho com a comunidade, né? Hoje a gente já está aí em mais de 40 cidades brasileiras e o nosso projeto é apoiado pelo CNPq, por mais outros órgãos de fomento também, pela FAPERJ, mas no CNPq ele é um projeto estadual, a professora Elaine e a UFEI são nossos parceiros também, entre várias outras instituições. Nós recebemos, né, fomento federal para poder estar aí em mais de 15 cidades do estado do Rio de Janeiro, e hoje a gente já está em 21 cidades do estado do Rio de Janeiro, né, principalmente olhando para o interior do estado, né?
indo de uma ponta a outra, né? A gente, né, hoje está em Petrópolis, na região serrana, a gente está em Angra, a gente está na região dos Lagos, né, no noroeste fluminense, Itaperuna, Itaucara, né? E também aqui no sul do estado, Resende, Barra Mansa, né, em várias cidades aí, como vocês podem ver. E as nossas ações, né? Principalmente aquelas que são remotas, elas conseguem atingir todo o país, né? A gente já conseguiu chegar nas 5 regiões aí do nosso país, né? E com o propósito sempre de divulgar a ciência, né? Então, a proposta do Ciência para a Gente é atingir a todas as pessoas, né? A gente trabalha com o público infantil, com adolescente, com o público jovem, o público adulto, o público de terceira idade. A gente já fez, já produziu conteúdo, né, para toda essa gama aí de público. E como que a gente faz isso, né? A gente não pode esquecer que a gente ainda está na pandemia, né? Então, durante esse período, a gente aprendeu e cresceu muito. Eu, no laboratório, atuo na área de microbiologia e biotecnologia, então, durante a pandemia, né, estive bastante ativa, e nesse período aí, a gente teve que ficar, né, distantes uns dos outros, né, em casa, e com isso a gente aprendeu a trabalhar de maneira remota também. E com essa experiência, o nosso trabalho cresceu muito. A gente conseguiu atingir um público muito maior do que a gente fazia de maneira somente presencial até então, né? Então, hoje a gente trabalha com lives, né, com oficinas, com rádio, eu vou mostrar um pouco mais para vocês logo à frente, com feiras de ciências, com palestras, minicursos, né? E fazemos eventos com prefeituras, com empresas, né, com escolas e com instituições de ensino superior, aí, né, com as universidades. A gente sempre trabalha, né, com a proposta da sustentabilidade. A gente trabalha sempre alinhado com a Agenda 2030, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Estão aí, né, os 17 objetivos que vocês certamente já viram, né, mas sempre olhando aqui, né, para o objetivo de número 4, educação de qualidade, né, para a gente busca trazer informação para as pessoas, né, e uma educação que seja comprometida com a sustentabilidade, que está lá entre as metas, né, desse objetivo número 4. Mas também trabalhamos alinhado com todos os outros objetivos, né? Então, a gente tem temáticas, né? Eu já até estive aqui na UF em outro momento, em 2019, falando, né, do nosso trabalho com compostagem doméstica, né, naquela época falando sobre resíduos, então, buscando maneiras, né, de proteger o ambiente, de trazer um serviço para a sociedade. Também trabalhamos com a questão da poluição dos ambientes aquáticos, né, fazemos esse trabalho, né, para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável, né, e toda essa relação que a gente tem com a sociedade, junto com empresas. Então, né, conseguimos aí trabalhar com vários objetivos do desenvolvimento sustentável. E dentro desse contexto, né, buscando a educação, que eu chamei a atenção para vocês, que está lá no objetivo número 4, né, a nossa equipe, né, ela é composta de um grande número de pessoas, e aí eu já venho trazendo um pouco, né, do tema aqui da nossa palestra de hoje, né, desse nosso encontro aqui, que eu represento aí M, mulheres, né, e H, homens. A maioria da nossa equipe é composta por mulheres, isso não foi intencional, isso aconteceu aí de maneira orgânica, né, posso assim dizer, e o que a gente vem observando é que cada vez mais a gente tem tido essa procura, né? Hoje, né, 75% da nossa equipe é representada por mulheres, e a gente tem todos os segmentos aí representados, né? Desde o ensino básico, passando por ensino superior, para pós-graduação, né? Somos no projeto 2 professoras coordenadoras, eu, coordenadora pelo IFRJ, e a professora Marina Suzuki, né, coordenadora pela UENF. Eu não sei se esse olhar feminino atrai mais mulheres para o nosso contexto, né? Mas o que acontece é que estamos aí, na maioria da nossa equipe, representada por mulheres, né? Professora Elaine, deixa eu te dar liberdade para qualquer momento me interromper, tá? Pode ficar bem à vontade se tiver alguma pergunta. Se eu estiver falando muito rápido, pode me interromper, não tem problema nenhum, não.
Não, tá ótimo, Aline, tá ótimo. Que coisa, né? Uma coincidência muito interessante esse número, né? 75% de mulheres. Pois é, e eu vou... Significativo. Você vai ver que mais para frente isso acontece mais vezes. Esse número ele vai se repetir aí de maneira muito curiosa. É até uma oportunidade de falar para vocês que essa temática, né, da mulher, do feminismo, diferente do Tecnofem, que eu acho que já nasce com essa proposta, né, no nosso caso, isso não aconteceu, porque o projeto Ciência para a Gente, quando ele nasceu lá em 2018, ele nasceu por uma demanda da sociedade, a gente já tinha projetos de extensão, a gente já se relacionava com a comunidade, mas a minha formação é em biologia, né? A minha atuação é essa, mas cada vez mais, ao ir para a comunidade, conversar com a comunidade, a gente começou a ter demanda de professores que nos trouxeram diferentes assuntos, né? Eu acho que eles viram essa ponte com as instituições de ensino superior e começaram a trazer demandas. E aí, no intuito de atender essas demandas, que o projeto nasce, né? Então, hoje a gente trabalha com biologia, trabalha com filosofia, com história, com geografia, né? Em diferentes áreas dos saberes, com física, com química também. A nossa equipe ela é interdisciplinar, a gente participa de programas de pós-graduação que estão dentro de comitês interdisciplinares na CAPES, né? Então, a gente tem um perfil muito variado, tem engenheiros que trabalham conosco, né? E então a nossa proposta sempre foi ser o mais abrangente, não foi ter um olhar para a mulher, mas de fato na biologia, que é a área mãe, né, aqui é onde eu e a professora Marina somos formados, a maioria do público é feminino, né? Consequentemente, eu falei para vocês que a gente foi fazer trabalhos com escolas, né? É um do nosso público, e a maioria dos professores são professoras, né? Do ensino básico é representado pelas mulheres também. Somente no ensino técnico, eu acho que eu posso dizer aí, que o nosso público é mais masculino, né? O público da automação, até o curso que a Letícia faz, pelo que eu vejo em sala de aula, eu posso dizer isso com tranquilidade, né? Mas ainda assim, a gente tem aí mesmo no ensino médio, um grupo grande representado por meninas, né? Mas, continuando aí, né, mostrando esses números para vocês, hoje, né, por conta da pandemia, a gente foi trabalhar nas mídias sociais. E, mais uma vez, aí os 70% aparece. No nosso Instagram, a maioria do público que nos segue, né, é de mulheres. Né? E, felizmente, a gente tem conseguido um resultado muito positivo, porque o Instagram, né, do grupo, ele nasce quando iniciou a pandemia, né? A gente aqui no Brasil começou, né, o distanciamento em março. Em abril, a gente deu início ao Instagram, porque, como vocês viram, né, eu não falei todos os números aqui da equipe, mas a gente tem alunos de mestrado, de doutorado, pós-doc, né? É um grupo grande, né, formado aí por representante nas duas instituições, com colaboração da UFEC também. Hoje a gente tem 3 bolsistas na UFEC que trabalham junto conosco. Então, né, como parar o trabalho? A gente não podia parar o trabalho. E, considerando que no grupo a gente tem muitos biólogos, né, o nosso papel na pandemia foi bastante importante. Né, e não só biólogos, de divulgação científica também. Então, trazer informação para as pessoas, né, de maneira clara, baseada no método científico, foi muito importante. Então, a gente teve um protagonismo aí, né, durante a pandemia, e por isso que a gente criou as mídias sociais. Né? Então, acho que tudo isso estimulou a gente ter bons resultados. Né? No início, a gente falava muito, né, da questão do vírus, né, das vacinas, mas com o tempo, novos assuntos foram sendo somados à página. Fica o convite aí para vocês todos conhecerem. Né? Aí está o nosso Linktree, né, com esse QR Code aí vocês podem acessar. Né? Aqui está uma outra página nossa, que é do YouTube, que surge depois. Acho que o YouTube a gente lançou no final de 2020, se não me engano, início de 2021, já buscando atender um desejo dos alunos do ensino médio e técnico, porque a gente começou a fazer análise das nossas métricas e vimos que o nosso público no Instagram era um público de meia idade, né? Um público de 25 a 40 anos. Então, a gente não estava conseguindo chegar tanto aos jovens como a gente gostaria. E aí, por sugestão dos meninos
do ensino médio, eles disseram, falaram, olha, professora, a gente assiste muito mais ao YouTube do que acompanha o Instagram. E aí, por conta disso, a gente foi para o YouTube. Hoje a gente tem aí, somando as nossas redes, né, tem o Facebook também, a gente tem mais de 4 mil seguidores, né, inscritos nas nossas contas, e mais uma vez aqui no YouTube a maioria também são as mulheres, né? Hoje a gente já tem uma conta aí que a gente fez muitos eventos no YouTube, né? A gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês, mas também é representada aí na sua maioria pelo público feminino. Então, uma coisa foi puxando a outra. Por mais que não fosse um objetivo do nosso trabalho, as mulheres estão mais representadas no nosso grupo. Eu posso assim dizer, acho que por conta do nosso compromisso aí com a ciência, né? Aqui estão os dados da rádio que iniciaram em 2020 também com a pandemia, né? Porque a gente começou a dar entrevistas para falar sobre o assunto, e aí surgiu essa parceria com a Rádio Via 5, que é uma rádio online, e isso nos deu um grande público, né? A gente está aproveitando até para falar, não sei se a professora Elaine já falou em algum momento, a gente está precisando fazer esse evento gravado porque estamos em período eleitoral, né? E, consequentemente, tudo que era ao vivo, a gente precisou suspender nesse período, né? Foi o encaminhamento que o IFRJ deu, e por conta disso a gente precisou suspender, né, esse serviço que a gente fazia na rádio. Então, a gente está suspenso aí desde junho, julho, mas pretendemos retornar logo em breve, né? Ficamos 2 anos no ar, toda semana, né, a gente fazia um quadro aí de 15 minutos na rádio, foram 95 programas gravados, e para cada programa a gente tinha aí mais de 3 mil ouvintes que acompanhavam lá, né, alguma informação sobre ciência. Bom, e como eu disse para vocês, a gente sempre teve esse trabalho alinhado com práticas sustentáveis, né? Então, hoje a gente já tem uma tecnologia social de compostagem doméstica, ou seja, a gente trabalhou, né, levando para muitas pessoas essa prática que pode ser realizada nas próprias casas, diminui a poluição, né, diminui a quantidade de resíduo que é produzido. E um avanço do projeto foi, nesse ano, em parceria com a FAPERJ, a gente criou a Escola Sustentável, que é mais uma ação do Ciência pra Gente. Mais uma vez, a maioria das bolsistas são mulheres, né? A gente está em Volta Redonda, em Campos dos Goytacazes, em São João da Barra e em São Fidélis com um projeto. Não sei se está me escapando alguma cidade aí. E a maioria das bolsistas, né, um número considerável de bolsistas, são mulheres também. Nessa proposta, né, a gente, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve uma reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio, a gente tem, né, a Base Nacional Curricular Comum, né, então é uma nova proposta, aonde a gente veio com esse projeto para trabalhar coleta seletiva nas escolas, para tornar as escolas postos de coleta seletiva, e a partir desse material que vai ser coletado, né, dar um fim circular, eu poderia dizer para eles, né, empregar novamente esse material, né, de modo que ele não se torne um resíduo, que ele seja aproveitado. Eu trouxe o exemplo do óleo de cozinha, né, onde a gente tem produzido sabão, e a gente pode produzir mudas também, pode produzir horta, né? Então tem todo um valor agregado, uma proposta de empreendedorismo que a gente traz com esse projeto, e as mulheres, mais uma vez, aí estão à frente, né, sendo representadas. Aqui exemplos de algumas das nossas ações, né? A gente começou com esse trabalho de micro-organismos no ambiente, que é muito importante de ser sublinhado, né, porque a gente está aí na pandemia, ficamos por muito tempo em casa por conta de um micro-organismo, né, de um vírus, mas esses micro-organismos fazem parte do nosso corpo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o quanto a gente elimina esses micro-organismos, porque eles também nos trazem muitos benefícios. Pode ser um assunto aí para um outro momento, para uma outra conversa, né, mas eles fazem parte do nosso corpo, então requer, né, todo um cuidado, né, para entender como que essa microbiota está aí no nosso corpo. E aí estão as nossas, né, estudantes aqui explicando para uma criança, né, que micro-organismos são esses. Aqui, né, mais uma vez em Feira de Ciência, mas só para mostrar para vocês como a nossa equipe é representada por mulheres, né? A gente tem aqui o Hugo, que é o bendito ao fruto nesse dia, só ele que estava aí de homem, né? E é um aluno que se destacou bastante, né, premiado, é uma representação estudantil, né, já esteve na NASA,
com o seu projeto e vem avançando aí bastante, né? Uma representação estudantil importante. Trabalho com a comunidade, aqui a gente fazendo doação de mudas, né? O trabalho com as composteiras, como eu falei com vocês, né? Mostrando como pode se aproveitar as cascas dos alimentos, né? Para vocês terem uma ideia, metade do resíduo que é produzido no país, ele poderia ser aproveitado para a produção de adubo. Então, é um tema importante, uma contribuição importante que a gente tem para trazer para a sociedade. E a nossa relação com a empresa, né? Aqui está a Porto do Açúcar, é uma empresa que a gente já trabalha há alguns anos, né? Em parceria com eles, fazendo ações junto com eles, né? De relação com a comunidade, ações de educação ambiental. Aqui está as Amix, né? A Porto do Açúcar é uma empresa no norte do estado, as Amix é uma empresa, né, em Volta Redonda, né? Talvez o pessoal conheça aí, que a gente também, né, já fez trabalho junto com eles, né? Aqui está o Aleph, né, que é mais um rapaz que trabalha aí no nosso grupo, fazendo uma palestra de compostagem para a empresa. Aqui outro trabalho que a gente fez com uma terceira empresa, que foi a Vix Logística, que é uma empresa do Espírito Santo, né, como no Norte Fluminense a gente faz divisa com o Espírito Santo, a gente tem projetos lá também, tem parceiros no Espírito Santo, né, uma empresa grande de logística. A gente produziu o mês do meio ambiente para eles de 2020, na pandemia, né, aquele momento inicial, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo em casa, né, e a empresa tem lá as metas, tem que cumprir determinada agenda, né, então eles nos pediram ajuda para poder realizar esse evento, exatamente por conta da experiência que a gente já tinha desenvolvido, né, com esses eventos remotos. Aqui uma outra parceria com outras duas empresas, né, a FTD, que nos chamou para elaborar alguns capítulos, né, dos seus livros aí no novo ensino médio, dos itinerários formativos, né, exatamente por conta dessa relação com a sustentabilidade. Então, aqui o público é ensino médio, nesse outro aqui, né, Viver na Praia, já é o público infantil, é uma parceria com a Porto do Açu, para trazer o aspecto regional, né, da importância dos organismos na praia, numa linha de educação ambiental. Então, são alguns exemplos para vocês, né, de ações que a gente já fez, né. Aqui são eventos científicos que a gente participa, né. Aqui os nossos meninos do ensino técnico e as meninas aí também representadas. Eu me lembro que a gente foi premiado nesse evento, uma jornada de jovens talentos, né. Aqui alguns eventos internacionais também que a gente tem palestrado, a gente já foi premiado em alguns desses eventos, né. A gente tem hoje parcerias aí com Portugal, com os Estados Unidos, né, participamos, né, de uma rede internacional de extensão universitária, que é o RIEU, foi lançado esse ano, né, por conta, né, do nosso protagonismo aí com divulgação científica, né. A gente assumiu a diretoria de comunicação e diretoria acadêmica, né. A gente faz toda uma relação com o ensino, que eu já vou mostrar para vocês. Hoje, né, a extensão ela já deve ser curricularizada, né, na graduação. Então, a gente tem trabalhado bastante em parceria com essa curricularização também. Aqui está o Pint of Science, que é o maior evento de divulgação científica do mundo. Aproveito para divulgar o evento que vai acontecer em Volta Redonda. Não sei se a gente tem nos assistindo aqui, se a maioria dos estudantes são de Volta Redonda, se tem pessoal da UF de outros campi também, mas eu vou estar lá palestrando no dia 9, que é uma quarta-feira, 9 de novembro. O evento vai acontecer em Volta Redonda nos dias 8 e 9 de novembro, né? Como a gente tem a UF em campus também, em campus o evento vai acontecer nos dias 7 e 8, então já fica o convite aí para vocês. A gente, aqui em campus, a gente está na coordenação do evento, em Volta Redonda também, a gente está auxiliando a organização do evento, aí eu vou estar dando uma palestra, vai ser muito bom encontrá-los lá. Aline, sim. E a UF de Niterói vai ter Pint of Science? Vai ter sim. O Pedro que organiza em Niterói. Eu não sei exatamente quais são os dias que vão ser realizados, mas vai estar acontecendo sim, entre os dias 7, 8 e 9. Vai acontecer o evento aí sim. Então, a gente tem todo esse trabalho, eu não sei se todo mundo conhece o Pint of Science, né? Deixa eu explicar aí. É uma ideia de ciência no bar, né? A proposta dos cientistas irem para os bares e trazerem, né, as suas pesquisas de modo que possam interagir com as pessoas que estão no bar, né, que possam mostrar como a ciência é importante, faz parte do cotidiano da vida das pessoas, né? A gente, em campus, né, onde eu coordeno o evento, a gente tem uma boa relação com as mídias locais aqui, com os jornais, revistas, com a TV. Então, a gente tem uma boa cobertura aí da mídia. Esse foi o exemplo
né, de um evento que a gente fez. Aqui, parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, com a Secretaria de Saúde, né? A gente foi, né, num grupo de terceira idade mostrar, ensinar como trabalhar com a compostagem, né? Na época, até a professora Elaine que ajudou a gente a fazer esse contato, né, que são... esse grupo de terceira idade trabalha com ervas medicinais, então a gente foi lá ensinar a eles produzirem um adubo, né, com esses resíduos, mas trabalhamos em parceria com outras prefeituras também. Essa semana mesmo a gente estava no evento da prefeitura aqui de Campos dos Goytacazes, né? Então a gente sempre tem essa relação bastante próxima. Aqui é uma jovem cientista, né? Essa mocinha aqui é a Ana Carolina, que é bolsista Jovens Talentos, bolsista da FAPERJ no nosso projeto, e ela acabou de ser premiada, e ela é aluna da FAITEC, e está lá investindo, né, em abrir uma empresa, né, já está empreendendo já para fazer essa produção de sabão a partir de óleo, né? Então ela está... junto com a professora de Química da escola dela, desenvolvendo receitas para poder fazer um sabão que possa ser utilizado também como sabonete, né? Está em desenvolvimento aí do projeto. Aqui foi uma outra ação dessa semana também. Essa semana a gente foi uma maratona aí, né? Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vocês estão passando isso aí na UF. A gente participou de alguns eventos essa semana, esse daí foi na UENF, né? A gente foi premiado na área temática de comunicação, né, com Ciência pra Gente. Então, tá tudo fresquinho aí para vocês verem um pouquinho do nosso trabalho. Parabéns, Aline, parabéns, equipe. Obrigada, é muito bom, né? Bom o reconhecimento, e a equipe estava tão dividida essa semana, foi tudo tão corrido. Inclusive, a gente estava recebendo, eu estava em Volta Redonda, e a equipe estava toda dividida aí pelo estado. Quando eles receberam esse prêmio, eu estava recebendo a Marisa Ferro, que é professora da UF, da área de inteligência artificial do campus de Niterói. Eu estava recebendo ela lá em Volta Redonda, que ela foi lá dar uma palestra para a gente, né? Falando aí sobre ciência. Aqui está o público, né, que foi das ações aí estimadas de março de 2022 até setembro. Eu não tenho o público dessa semana, mas já subiu mais de 1.000 pessoas. A gente participou de uma feira em Campos onde teve, né, um público bastante extenso, e aqui foram algumas cidades que a gente esteve aí de maneira presencial, né, algumas instituições que a gente esteve de maneira presencial, em Volta Redonda, em Campos, em Barra Mansa também, em São João da Barra, né, várias cidades aí, mostrando um pouco das nossas ações presenciais. Agora, falando um pouco mais das ações remotas, esse foi um evento que a gente fez no início do ano, né, primeiro simpósio aí de sustentabilidade. A gente vai, né, muito possivelmente, realizar o segundo em janeiro do ano que vem, né, para falar de outra temática. E nesse evento a gente conseguiu atingir o país inteiro, né? A gente teve representante aí de 48 cidades das 5 regiões do país. A gente teve mais de 171 mil impressões, né? Impressões é quando o YouTube joga o nosso vídeo, né, para que as pessoas possam assistir. Então é um número aí bastante significativo. A gente teve vários palestrantes, né, de instituições aí espalhadas pelo país. Esse aqui foi um evento, né, que a professora Elaine participou com a gente também, né, a CEMEP, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa foi a do ano passado, de 2021. A gente estava também realizando aí durante a semana a de 2022, e agora já híbrida, né, porque a gente aprendeu muito com a pandemia, e agora a gente faz os eventos híbridos, né, não mais somente no formato presencial. Aqui foram outros eventos internacionais que a gente realizou, né, o Pint of Milk, que foi uma edição do Pint of Science voltada para a criança, né? Então, foi o evento internacional que trouxe essa proposta de trabalhar com o público infantil na pandemia para poder atender as crianças que estavam em casa, e foi bem interessante que a gente conseguiu aí trazer para o nosso canal crianças aí de todo o estado. E o Creative Reaction foi uma iniciativa que teve no ano passado, a primeira vez que aconteceu no Brasil esse evento, que é um evento de ciência e arte, né, já acontecia na Europa, e ano que vem a gente deve ter esse evento aí acontecendo de maneira presencial aqui no Brasil. No ano passado, a primeira vez que aconteceu, ele foi só remoto, né? A gente realizou ele também no canal do Ciência Pra Gente. Todo esse material, gente, é importante dizer que está gravado, está disponível lá, né? Eu convido todos vocês a assistir, né, e lá junto com a gente, torcer aí pela ciência, né? Tem muito material gravado lá.
Bom, aqui outro evento que a gente fez, agora falando um pouco da curricularização, né? Eu disse que no Ciência para a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Então, aqui a gente já há alguns anos trabalha em parceria com o CEDERJ, né? Eu coordeno uma disciplina no curso de Ciências Biológicas já há alguns anos no CEDERJ, e agora eu não sei como é que está na UF, talvez a Elaine possa falar aí, mas na UENF a gente já está, no IFRJ a gente está iniciando a curricularização, mas na UENF ela já está sendo realizada, pelo menos no âmbito do CEDERJ, né, onde os alunos têm que, de fato, colocar a mão na massa e fazer esse trabalho com a comunidade. Aí a gente tem feito esse simpósio, que vai acontecer a segunda edição do simpósio agora, em novembro também, na semana seguinte, a do PAINT, eu não estou com a data aqui em mente, mas eu acho que é 13, 14, 15 de novembro, é logo na semana seguinte, a gente vai estar fazendo esse evento, que aí ele vai ser remoto, né? Então também já fica o convite aí para todos vocês, vai ser gratuito, né? E o tema vão ser os 200 anos da independência, né? E a educação e a ciência, como é que fica, né? Como estamos, esse o tema desse ano do simpósio, que aí os alunos aproveitam como carga horária, né? Para as suas disciplinas de extensão. Aqui foi mais um evento online que a gente fez, né, que foi de um formato diferente, porque os alunos voltaram para a sala de aula, mas, né, dentro do aprendizado na pandemia, ficou, né, essa possibilidade de trazer palestrantes para conversar com os estudantes em sala de aula, o que nem sempre é possível de maneira presencial. Então, a gente fez esse evento, ABC Ciência, para que professores em escolas transmitissem nas suas salas de aula o evento e participassem com a gente, né? Então, a gente teve 12 escolas que participaram em 9 cidades do Rio de Janeiro, e o professor, em sala de aula, entrava e conversava com a gente na live, trazia a pergunta dos seus estudantes que estavam lá em sala de aula. Então, ele é um formato diferente, que tem menos visualização, mas cada visualização representa um professor que estava em sala de aula com mais 20, 30 estudantes, né? Foi uma experiência interessante. A gente, no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, deve realizar aí novamente esse evento, né? Aqui só mostrando um pouco, né, das nossas interações com outras áreas, né? Aí, no caso, a filosofia, e, mais uma vez, né, trabalhando a temática da sustentabilidade, a gente usou em sala de aula o nosso canal do Ciência Pra Gente, né, nesse período que ficamos remotos, né? Então, os estudantes, né, a gente, né, brincava que aluno ensinando para aluno, então os próprios estudantes vinham fazer live, falar sobre os seus trabalhos, né? E eram os momentos onde a gente tinha mais engajamento no canal, onde as nossas ações traziam mais resultado. Algumas oficinas em escolas, né, que a gente também atende, outras oficinas para não só escolas, aqui no caso foi para pós-graduação, graduação e pós-graduação, né? De um modo geral, mostrando, gente, como que a ciência é importante no dia a dia. E no momento que a gente está vivendo de tantas informações falsas, se a gente conhecer um pouquinho do método científico, a gente consegue escapar desse mar de desinformação que a gente vive hoje. Porque hoje a maioria dos brasileiros já se informam majoritariamente pelas mídias sociais. Por isso que a gente, cientista, não pode deixar de estar na mídia social, porque se é lá que as pessoas estão e a gente quer estar próximos delas, então é para lá que a gente tem que ir, né? Só que na mídia social as informações elas são muito enxutas, né? É tudo muito volátil, é tudo muito rápido. Então a gente precisa mostrar às pessoas como buscar mais informação sobre aquele dado que está vendo lá, né? Tem fonte? Consulta a fonte antes de compartilhar essa informação, né? Então, é principalmente essa temática que a gente tem trazido nessas oficinas, né? Entre outras, mas esse é um ponto bem central, bem nefrálgico, eu diria, para o momento que a gente está vivendo agora, né? E por que tudo isso, né? Por que é tão importante aí esse protagonismo que a gente tem tido com as mulheres, com as meninas, né? Eu queria trazer essa informação aqui, aproveitar para divulgar também, a gente tem uma live lá gravada no canal do Ciência Pra Gente no YouTube, que eu convido vocês a assistir, né, que foi gravada no ano passado, se não me engano, que foi do Pint of Science, que chama Mulheres, Saúde, Ciência e Política. Eu não posso trazer todas as informações que a gente, né, tratou dessa live, né, porque estamos em período eleitoral, mas lá a gente tem a Ethel Maciel, né, que foi
teve um protagonismo aí na pandemia, lá da UFES. A gente tem também a Helena Zandonafo, ela que trouxe esse dado que eu vou apresentar aqui para vocês e explicar melhor, que é o efeito tesoura. A Helena, ela trabalha na UERJ, professora da UERJ, e da parte de política a gente teve a jornalista Thaís Bilenque, que é da Piauí, né, da revista Piauí, e ela conversou sobre esse cenário, né, a representação das mulheres na política, no jornalismo, que é a área dela também. Mas, voltando para cá, o que a Helena Zandoná nos mostrou, né, a professora Helena da UERJ, foi esse efeito tesoura que a gente vê na ciência. Tá? Aqui, propositadamente, né, a gente vê as mulheres representadas em azul e os homens representados em vermelho. Tá a legenda aqui em cima, a fonte está aqui para vocês também, para vocês poderem acessar depois para terem mais informação. E o que a gente vê? Né? Tem um formato de tesoura, como vocês podem observar aí. A gente começa, né, nos estudantes de graduação, as mulheres em maior número, maior representada, 57%. Aí, quando a gente vai para os estudantes de pós-graduação, já diminui um pouquinho. Quando a gente vai aí, para os estudantes, né, que estão aí, na verdade, os professores formados, docentes, né, que já vão estar em programas de graduação, em programas de pós-graduação, né, aqui, mulheres em azul, que eu estou mostrando para vocês, né, que vão estar lá como membros do CNPq, né, como em comunidades do CNPq, representados na CAPES, representados na SBPC, né, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como presidente da CAPES, né, como presidente aí das FAPES, né, que são os nossos órgãos de fomento dos estados, né, como ministro da Educação, como presidente da Associação Brasileira de Ciência, presidente do CNPq, como ministro da Tecnologia. A representação feminina, ela começa maior do que a dos homens, porque, lembrando, no Brasil, né, a população, né, de mulheres é maior do que a dos homens, mas ela só vai diminuindo à medida que essa hierarquia aumenta, né? Na situação oposta estão os homens, eles, né, são menos representados na graduação e são cada vez mais representados à medida que a gente aumenta aí o nível de formação e de hierarquia. É o que a gente, nesse artigo aí, é chamado de efeito tesoura, né, foi apresentado aí pela professora Helena, ela explica melhor lá na live, que eu estou convidando vocês para assistir, né, mas é um dado que chama atenção e mostra como, né, as meninas e as mulheres cientistas precisam de apoio no nosso país, né, como que juntos a gente tem que trabalhar para mudar esse cenário. A gente está na base, mas a gente não consegue chegar ao topo, né? Por quê? É isso que a gente tem que se perguntar e buscar melhorar, né? Então, a professora Helena, ela faz parte, né, desse movimento, o Parenting Science, que eu convido vocês também a conhecer, né, um movimento que surgiu aí nos últimos anos no Brasil e que vem trazendo esses dados da parentalidade, né, na ciência, né, tanto de homens como de mulheres, mas a situação das mães é mais preocupante. Nesses gráficos aqui, foi uma pesquisa que eles fizeram com mais de 1.600 mulheres pesquisadoras no Brasil. E aqui vocês observam, né, a taxa de publicação por ano, né, das mães aí, com filhos, né, a partir do nascimento do primeiro filho. Então, antes do primeiro filho, a produtividade delas vinha aumentando com o tempo, aí a partir do nascimento desse primeiro bebê, a produtividade cai, né, ela demora aí mais de 2 anos, somente a partir dos 3, 4 anos que essa produtividade volta a sumir. Já as mães que não têm filhos, né, essa produtividade vem aumentando gradativamente aí ao longo do tempo, né. Então, são pontos para a gente refletir, e foi por conta disso, né, que o Parenting Science fez aí todo, né, uma luta para que fosse possível colocar no Lattes, né, a licença maternidade, que isso fosse contemplado nos editais, né? Por quê? A gente precisa mudar esse quadro que a gente está vendo, né, nesse gráfico aqui, ó, que é do INEP, né, num censo da educação superior que foi feito em 2016, eu não encontrei um dado mais recente, aonde, né, os docentes doutores na pós-graduação são, na maioria, homens brancos, né? Aqui são homens que não declararam, né, a sua raça, né? Então, depois dos homens brancos, a gente tem as mulheres brancas, né, e em número muito menor aqui, homens e mulheres, principalmente, pretas, né? Então, tem uma questão de raça e gênero somadas, né, que a gente precisa estar atento, porque
estamos perdendo talentos, né? Até onde eu sei, né, raça e cor não define se a pessoa é cientista ou não. Então, estamos deixando, né, gênios aí para trás. Talvez por isso a gente não tenha ganho nenhum Nobel ainda, né? Então, precisamos cuidar aí da nossa ciência, dos nossos cientistas, principalmente, né, das nossas meninas pretas cientistas. Bom, depois, né, de todas essas ações aí do Parenting Science, né, de todo um movimento que foi feito, publicações que foram feitas, né, hoje a gente já pode colocar, e eu sugiro para quem não fez isso ainda, né, mulher aí que tenha filho, que coloque, né, a sua licença maternidade lá no Lattes, porque isso hoje já é considerado em alguns editais, né, já que impacta tanto, né, a mulher. Lá, a Helena traz vários outros dados que eu não vou me aprofundar aqui, como eu disse para vocês lá no início da nossa conversa, né, não é um assunto, a questão da mulher na ciência, né, eu me sinto representada, porque sou mulher, sou cientista, mas estou aprendendo sobre o assunto, ela fala com muito mais propriedade, porque já estuda há muitos anos, né. Aqui estou trazendo uma outra iniciativa para vocês conhecerem, que a Éter Maciel, que esteve com a gente nessa mesma live, ela faz parte, né, dessa rede brasileira de mulheres cientistas. É muito interessante, eu entrei hoje, o site está atualizado, ele tem lá um banco de iniciativas, né, onde a gente que tem projeto com meninas na ciência, projetos que envolvem mulheres, né, que tem um olhar sobre a questão do feminino, né, pode ser cadastrado para que a gente tenha um banco dessas iniciativas no país. Né? Então, eu preciso fazer isso. Professora Elaine, não sei se já conhecia, vale a pena. Eu preciso fazer isso também. Então, vale a pena conhecer. E quem quer se informar mais sobre esses projetos também, né, fica aí a dica, né? Vamos conhecer e vamos apoiar a ciência, né? Bom, já estou caminhando aqui para encerrar a apresentação, a minha fala aí com vocês, deixar mais uma vez o nosso QR Code, né, convidá-los e chamá-los, né, para esse movimento de apoiar a ciência, apoiar aí as nossas páginas, né, que são tão representadas pelas mulheres, que a gente espera que seja ainda mais. E agradecer, né, a essas pessoas, né, que estão pouco representadas. O nosso grupo é muito maior do que isso, mas eu não consegui juntar a foto de todos eles rapidamente, né? Então, aqui sou eu, a professora Marina, que somos coordenadoras, né, do projeto, né? Aqui são as pós-docs do projeto, né? Aqui são alguns alunos que participam, né, de doutorado, do ensino médio, né, de mestrado e daí por diante, são essas as pessoas que fazem a ciência no país, é essa faixa etária aqui que faz a ciência no país. Nós, professores, ficamos aí resolvendo questões burocráticas e orientando esses jovens cientistas, então agora já que a gente tem que estimular a ciência no país, desde meninos e meninos, né, na ciência, para que cada vez mais a gente tenha cientistas, para que a luz do conhecimento, né, guie aí a nossa sociedade. É para isso que a ciência para a gente trabalha, né, para mostrar que a gente só vai ter tecnologia, a gente só vai ter desenvolvimento no nosso país se for baseado em ciência, senão a gente vai continuar comprando tecnologia de fora, tá? Bom, não posso deixar de agradecer, né, os órgãos de fomento, as empresas, né, as parcerias todas que a gente tem, que não são só essas, né, peço desculpas aí, as que faltaram. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha conseguido contribuir um pouquinho na discussão, Elaine. É sempre um prazer estar junto com você. Muito obrigada, Aline. Foi ótimo saber dos produtos desse projeto, que eu acompanhei um pouco de longe, né, através das suas narrativas, mas o quanto ele cresceu, né, e o quanto ele ganhou corpo. E esse corpo na maioria, feminino, né? E com questões tão interessantes, né? Obrigada por você ter trazido, né, os dados dessa live. Eu acho que fica a dica, né, para quem quiser conhecer o canal pelo Tecnofem, né, que se interessa pela temática feminina, né, poder acessar essa live com esses dados, né, com essa temática. Eu não conheço a organização, né, porque o Tecnofem também nasce dessa adaptação em 2019, né, no finalzinho de 2019, 2020, né, em relação à pandemia e uma necessidade da gente transformar, né, as interações
e trazer essas meninas de alguma forma, e a questão do feminino mesmo diante desse quadro de isolamento. Então, nossas atividades ficaram remotas e nós passamos também a trabalhar a ocupação dos espaços um pouco, né, dentro dessa motivação e nesse ambiente de desinformação que a gente tem vivido hoje, né? Há 4 anos vivendo uma situação onde existe a necessidade da gente reafirmar alguns espaços, principalmente nas ciências, né? E nas lutas sociais também. Elaine, é importante falar também que assim, a gente está fazendo num formato diferente, a gente gosta de fazer ao vivo porque a gente gosta da interação com o público, né? Quem for conhecer, quem, né, for lá no YouTube do Ciência Pra Gente, vocês vão ver que nesse período a gente não pôde fazer os nossos eventos, porque teria que ser tudo gravado, e de um modo geral a gente faz o evento online, então, ao vivo, né? Então, pedir para vocês que mandem as suas dúvidas lá no Instagram do Ciência Pra Gente, manda mensagem, porque a gente gosta de ter esse feedback do público, né? Se tiver ficado alguma questão, né? Se tiver alguma sugestão para dar, né? Se quiser participar como voluntário, as portas estão abertas, a gente quer cada vez mais estar em diferentes locais, ter pessoas de diferentes perfis no nosso grupo, então sintam-se aí todos convidados a estar conosco no Ciência Pra Gente, né? A gente está trabalhando junto agora, né? As mídias, né? A Letícia deve ter mostrado para vocês a ideia de uma mídia, né? Puxar a outra, né? Para juntos a gente ser maior, né? Para crescermos juntos, esse que é o nosso propósito. Então, fica o convite aí para todo mundo que está em casa, e passadas essas eleições, voltamos à nossa rotina, e que todo mês tem live, todo mês tem evento ao vivo, e já tem lá convite para vocês aí para a segunda semana de novembro, a gente já vai ter o Ciência e Sociedade acontecendo mais uma vez, tá bom? Então, Aline, obrigada. A gente vai disponibilizar no canal do Tecnofem um formulário para quem tiver dúvida e deixar também o e-mail, né, para que vocês possam mandar as suas questões por lá. Tá? Agradecemos a todos e todas a apresentação da professora Aline aqui no canal e a presença de vocês que se inscreveram nesse evento. Um abraço aí para todos, gente. Boa noite. Obrigada, Elaine. Nada.